No dia 23 de abril último foi Yom HaShoah, dia da recordação do Holocausto. Hoje é o Yom HaZikaron, dia da recordação dos soldados mortos de Israel e das vítimas do terrorismo. E amanhã será Yom HaTzmaut, dia da independência do Estado de Israel. Há pouco mais de 130 anos, tiveram início perseguições aos judeus no leste europeu, os chamados pogrões. Um pouco depois, o mundo chocou-se com o caso Dreyfus, infame episódio ocorrido em que foi forjada uma acusação ao militar judeu do exército francês. No final do século XIX, uma onda de nacionalismo e xenofobia invadiu a Europa. Na Idade Média, a rejeição dos judeus estava ligada à sua filiação religiosa. Agora, o antissemitismo aparece sob uma nova forma, desligado da religião e fundado sobre a raça. Nesse cenário desolador, surgiu então um movimento político que defendia o direito e a necessidade de existir um Estado judeu soberano na terra de Israel. Tal ideologia, intitulada de sionismo, proclamava que a única solução para acabar com o antissemitismo passava pela instituição de uma entidade judaica que dispusesse dos atributos da soberania dos Estados enraizada em seu território. A partir de 1881, agricultores da Europa Oriental e do Iêmen encabeçaram a primeira grande migração judaica moderna para a terra de Israel. Com o aumento do antissemitismo nos anos posteriores, as ondas migratórias foram cada vez maiores. Não muito tempo depois, o mundo presenciou um dos maiores genocídios da história, o Holocausto, em que 6 milhões de judeus e outros milhões de pessoas foram sistematicamente assassinadas em nome da pureza racial. Assim, pela primeira vez foi discutido, após isso, a nível global, a questão judaica e a necessidade de um país para os judeus no Oriente Médio. Dessa forma, em 29 de novembro de 1947, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou um plano de partilha da região, possibilitando a criação de um Estado judeu e outro árabe, totalmente independente. Como é sabido, o Estado de Israel foi criado em 5 de Iyar de 5.708, 14 de maio de 1948. E no dia seguinte, uma coligação de nações árabes, inconformada com a decisão internacional, atacou o recém-criado país judeu. De lá para cá, as guerras e os conflitos não cessaram. Felizmente, as forças de defesa de Israel, Tzahal, têm cada vez mais se aperfeiçoado e aumentado a sua capacidade de combate. Isso não impediu, todavia, que desde 1860 até hoje, 23.544 soldados tenham morrido por Eretz Israel, sendo que 97 só nos últimos 12 meses. Paralelo a isso, com a adoção do terrorismo como instrumento de beligerância, também lembramos hoje das 3.117 vítimas civis desses ataques, das quais 11 só nos últimos 12 meses. Como dito anteriormente, o antissemitismo evoluiu de um ódio religioso a um ódio étnico-racial. Após 1948, o antissemitismo passou a ter uma nova faceta e de negação do direito de existência do Estado de Israel. Como exemplo, em 1975, a Assembleia Geral da ONU considerou o sionismo como uma forma de racismo e discriminação racial, revogando tal decisão somente em 1991. No ano passado, a Unesco passou uma resolução negando a ligação histórica do Monte do Templo com o povo judeu, o que gerou bastante polêmica. Agora, na próxima terça-feira, o Comitê Executivo da Unesco deve votar uma nova decisão política, declarando como ilegal tudo o que Israel realizou em Jerusalém, talvez visando negar a conexão entre o povo judeu e sua eterna e indivisível capital. Essas diversas demonstrações do novo antissemitismo, corriqueiros nos últimos 69 anos, apenas devem servir para que nós enfatizemos cada vez mais a necessidade de as comunidades judaicas da diáspora apoiarem incondicionalmente o Estado de Israel. A nossa reunião hoje visa lembrar Yom HaShoah, Yom HaZikaron e Yom HaTzmaut. São, na verdade, uma demonstração de nossa fidelidade e compromisso com o Estado de Israel, os quais devem permanecer inalteráveis ao longo dos anos. Podemos não concordar com o atual governo de Israel, ou questionar algumas de suas decisões, mas o governo não é o país, e o nosso compromisso é como judeus, não é como políticos, mas com a nação que nos representa. Israel foi fundada sobre bases sólidas de respeito às liberdades individuais e à democracia. É motivo de muito orgulho que o único país judeu do mundo, cercado por ditaduras hostis, em tão pouco tempo,
conseguiu alcançar um elevado nível de desenvolvimento econômico e social. Caminhando para o 70º aniversário de restauração do Estado de Israel, é nossa responsabilidade como judeus enfatizar a importância de tais valores na Constituição do Estado judeu. Deve haver um respeito e coexistência entre o secularismo e a religião, de modo a impedir com que haja a prevalência de um sobre o outro e a possibilidade de termos um país sem bases judaicas ou cego pelo fundamentalismo. Em tão pouco tempo, Israel alcançou muito mais, mas só iremos nos satisfazer quando tivermos a paz duradoura e a segurança de nosso país, enfatizando as palavras de nossa Declaração de Independência escrita há 69 anos. Nós estendemos nossa mão a todos os estados vizinhos e seus povos numa oferta de paz e boa vizinhança, e apelamos a eles para o estabelecimento de laços de cooperação e ajuda mútua com o soberano povo judeu, estabelecido em sua própria terra. O Estado de Israel está preparado para fazer a sua parte em um esforço comum para o desenvolvimento de todo o Oriente Médio. Vida longa a Israel, Am Israel Hai.